Depois de 5 anos de vida em solo brasileiro, Flaminia Daina e Sofia Timati anunciaram que voltam a dividir o mesmo lado da quadra. O retorno da parceria criou um frisson na comunidade do beach tênis. Amigos e fãs se dividiram em 2 grupos. Um menor, formado por quem as viu jogar juntas em 2017 e 2018, e outro bem maior, dos apaixonados que chegaram em 2021, depois da transferência das jogadoras para o Brasil. Afinal, 10 anos se passaram. O que esperar dessa reedição histórica? Daina e Timati atuaram juntas pela primeira vez em 2016, com 22 e 23 anos. Durante 2 temporadas, alcançaram números que seguem expressivos até hoje. Só para se ter uma ideia, dos 126 jogos que disputaram juntas, perderam apenas 13. O reencontro acontece em outro tempo, outro cenário e quase outro esporte. O beach tênis evoluiu muito nesse período. No entanto, as protagonistas são as mesmas e continuam em destaque no circuito internacional. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: se eram tudo isso, por que deixaram de jogar juntas? É claro que na época existiram diversos motivos que pautaram a decisão das atletas. Mas, como bons brasileiros, sonhadores por natureza, podemos acreditar que o que aconteceu não foi uma separação, e sim uma suspensão. Um hiato de tempo necessário para que a continuação da história de Flami e Sofia acontecesse no Brasil. Mais um toque de mágica do esporte de DNA italiano e alma brasileira que não para de nos emocionar. Nada é por acaso, estava escrito Maktub. Eu sou Raquel Silva, jornalista do canal Play BT, e hoje converso sobre presente, passado e futuro com Flaminia Daina e Sofia Timati, 2 das mais talentosas jogadoras de beach tênis de todos os tempos. Flami, Sophie, o que leva uma menina italiana a decidir ser atleta profissional de beach tênis? Bom, foi realmente comigo, foi uma casualidade, né? Porque eu sempre fui do esporte, eu sempre gostei do esporte, o que proporciona, né? Para nós, principalmente quando somos crianças. E eu antes fiz muitos esportes, jogava tênis e tudo, e por acaso me encontrei uma vez em Roma, na praia de Roma, com o pessoal jogando, baixando a rede de vôlei de praia. Eu vi eles batendo bola com uma raquete de madeira, né? A gente chamava aquilo de raquetone, mas nunca tinha visto com uma rede no meio. E aí eu achei engraçado, eu gostava muito do tênis das antigas, né? Tipo serve volley, tipo jogava backhand one mão e tudo. E achei aquilo muito, assim, muito divertido, né? Muito, assim, que eu queria ter experimentado, mas era muito tímida. Então, assim, afinal não rolou. E, assim, a casualidade da vida me levou para um dia fazer uma aula ao teste e depois levar isso para a vida, né? É, assim, quando você é naquela fase de adolescência, de repente você não faz, você tem a vida para frente e você não sabe bem qual rumo vai pegar, né? Eu sempre estudei, sempre priorizei assim, os estudos. E naquela época eu estava passando da escola, né? A gente tem tipo high school para faculdade. Aí eu fiz um ano de engenharia, depois passei para economia, me formei na economia e, digamos, administração aqui é chamado, mas né, sempre tentava manter os pezinhos no esporte. Quando, sei lá, um professor faltava, eu ligava aí para poder jogar beach tênis. Isso sempre, assim, eu achei a minha praia, porque eu adorava esporte na areia, né? Adorava tênis e tudo. Então, assim, me encontrei realmente um esporte que não sabia nem a existência, porque em Roma ninguém conhecia, ninguém conhece, não é tão comum, mas depois descobri que vinha do norte, né? Era um esporte que já existia há um tempinho no norte, mas que em Roma ainda não tinha, né, se espalhado daquele jeito. Eu nunca pensei que pudesse ser um esporte assim, né, grande, nunca pensei que pudesse tomar minha vida. Eu não sabia que existiam torneios, fiz um pequeno torneio lá na praia para brincadeira, né? Aí, quando eu comecei a rodar o circuito, a sair de Roma, ver que realmente no norte era percebido, era visto como um esporte, aí comecei a enfrentar jogadoras mais antigas, a Sofia, aqui, outros jogadores que já jogavam tempo e já praticavam isso como um esporte. E comecei a ver que tinha uma técnica, tinha tudo no estudo atrás. Tive a oportunidade de treinar com pessoas capazes que me deram a possibilidade de enxergar o esporte de uma maneira diferente, né?
Eu jogava tênis quando era criança. E no norte, lá onde eu moro, tem no verão sempre lugares onde na praia tem essas quadras livres que todo mundo vai jogar, vai brincar. Eu também, tipo, comecei brincando na praia quando tinha, sei lá, 12, 13 anos. Mas, como a Flávia falou, com as raquetes de madeira super pesada, dava uma bexiga na mão absurdas. Mas era para brincar mesmo. Aí depois de um tempo comecei a jogar com os amigos uns torneios para tipo ganhar mesmo um presunto, um salame, coisas assim. De brincadeira, mas para passar o final de semana, passar um dia assim na praia brincando. E depois, passando o tempo, passando os anos, virou mais profissional. Tava um torneio famoso Delfino, que eu joguei pela primeira vez com a minha parceira, a Camila Scala foi a minha primeira parceira. A gente brincou assim, se inscreveu, nem passamos a fase do grupo, mas foi muito engraçado, a gente gostou. E no inverno seguinte a gente falou, nossa, será que a gente vai começar tentando a aula? 2010, uma coisa assim, eu acho. Será que vamos fazer aula? E vamos ver se dá para se divertir ainda mais. E aí começou. Depois de começar a fazer torneios assim, vi indo bem, tipo, ganhando às vezes, ou sendo entre as melhores daquele momento, falei, nossa, será que pode ser uma coisa legal para mim? Eu treinava com Matteo Marighella e aí eles tiveram uma escola em Imola, na minha cidade. E quando faltava alguém dos professores, que era o Marighella, o Mingozzi, o Mattei. Quando faltava alguém que talvez eles estavam viajando para torneios, seja Aruba, Reunião, coisas assim, me pediam para substituir eles para dar aula. Aí eu comecei a fazer algumas substituições assim e falei, nossa, eu gosto de dar aula. Aí eu pensei, nossa, esse pode ser mesmo o meu futuro. Eu gosto de dar aula, gosto de ensinar assim. Aí comecei, tinha uma escola, depois abri uma outra escola com a Federica Bacchetta e trabalhei lá até eu vir para cá no Brasil. Aí foi o meu futuro, foi o meu trabalho mesmo. Nem falou que estava errado, mais ou menos. O nosso primeiro torneio juntas foi casual, porque naquele ano, foi 2016, a gente jogou como primeiro torneio o Campeonato Europeu. E naquele ano, para as convocações, sei lá, eu estava jogando com a Bacchetta, mas não estava dando muito certo. A gente tinha já jogado 2 anos e meio, 3 anos juntas. E chegamos naquele nível que estava muita confiança entre nós, muita amizade e não estava dando mais certo. Aí não estavam realmente 2 duplas boas para ser convocadas. Aí o capitão da seleção falou, nossa, eu vou pegar as primeiras 4 do ranking, assim. E uma dupla era formada, e as outras 2 eram eu e a Flami, aí juntou a gente, participamos naquele torneio e acabamos ganhando. Aí começou a nossa trajetória juntas. É o seguinte, né? Naquela época a Sophie já vinha de algumas parcerias de sucesso e estáveis, né? Ela já jogou com diferentes parceiras por mais tempo, né? Eu, em vez troquei bastante parceiras. Aí, quando a gente ganhou o europeu, e ganhou de um jeito que, assim, as coisas foram fluindo, né? Porque, poxa, assim, ser convocada, ter nunca
pisado juntas na quadra. A gente não sabia como podia ser, mas a gente topou e fomos. E as coisas foram indo bem. Aí a gente acabou, assim, terminou a temporada e a gente teve uma conversa para poder seguir e testar juntas 2017. E assim foi. Ah, sem dúvida, tecnicamente estava acima de quase todas, se não todas. A Flami chegou com uma técnica absurda e esse ajudou bastante porque tipo, a gente tinha uma visão de jogo, uma sintonia na quadra que dava super certo. Sem dúvida foi o diferencial, a gente estava bem confiante, sempre pronto para tentar ganhar o torneio, então deu certo mesmo. Bom, eu sempre acreditei que a Sofia, principalmente na direita, pudesse ser uma das melhores, né? E o potencial dela assim, era bem visível, né? Ela sempre foi uma jogadora super extremamente talentosa, né? E assim, sentindo aquela sensação boa na quadra, vendo que as coisas podiam fluir do jeito que a gente gostava, a gente foi assim, foi subir no barco e fomos indo, né? Na verdade, a gente não sabia que pudesse dar tão certo, porque foram muitos torneios juntos e muitas vitórias. E assim, muitas vitórias assim, no começo, né? Era um momento diferente do beach tennis, mas assim, era um momento diferente para a gente também. E a gente não estava pronta e sabia que podia chegar um dia também a derrota, mas talvez a gente não estava pronta a lidar com isso, né? Mas eu acho que a característica técnica, a presença em quadra e tudo, assim, permitiu que nós fomos assim, alcançar aqueles resultados naquela época. A Sofia tem um peso de bola, uma velocidade de bola, que isso acaba me ajudando muito, né? Porque dá um ritmo pesado no jogo, né? Coisa que na época a jogadora de direita não estava tão acostumada, né? E com certeza também assim, a confiança que eu assim, pus nela, né? E tudo isso me deixava também mais à vontade, mais confortável para poder mostrar meu jogo. Então, assim, acho que foram muitos detalhes que foram se encaixando e deixando fluir a nossa jogada, né? Com certeza fomos duas personalidades diferentes, então, assim, também a questão de deixar mais leve tudo. Foi bom e foi ruim, mas, assim, eu acho que acabou também deixando peculiar a nossa dupla, né? Então, o primeiro ano foi 2017, que a gente mesmo estava ganhando quase tudo. Acho que a gente tinha perdido até aquele momento o campeonato italiano e 3 match points. Com 3 match points, tudo bem. E pouca coisa mais. O campeonato do mundo sempre foi o meu torneio mais importante, que eu gostava muito, tipo, era na minha região, na minha praia, na minha cidade, era cheio, lotado, era uma atmosfera absurda, como o Ribeirão Preto da agora, ainda mais, sendo também o campeonato do mundo. A expectativa estava muito alta, porque a gente, tipo, não tinha perdido quase nada. E cheguei lá muito estressada, eu lembro, muito, tipo, que ninguém conseguia ficar perto de mim porque eu teria matado qualquer um. E aí a gente jogou aquela final, estava muito tensa. Aconteceu um episódio que tipo, influenciou sem dúvida a partida, o jogo. Acho que a gente estava 4-3 pra gente no terceiro set, 40 iguais. Primeiro ano. 40 iguais. Eu levantei um lobby, a Baqueta fez um gancho. Tipo, eu acho, daquilo que eu lembro, porque tentei de esquecer, que nem tá olhando a bola, mas ouvi a linha se mexer. A bola caiu na linha. Aí falei, boa.
Sì, no, Perché- tem um interesse integral e tinha um árbitro de cadeira. Perfeito. O árbitro de cadeira tinha falado fora, mas eu falei boa. Então eu deixei o ponto para elas. E ao invés do que 5-3, a gente foi 4 iguais. E aí acabamos perdendo. Tudo bem. Mas só que, tipo, durante o jogo já, como eu tinha falado, estava boa. Depois perguntei para as pessoas fora e falaram que estava fora. Nossa, eu caí num buraco. E acabamos perdendo, fiquei absurdamente puta, assim. Mas aí aprendi que, tipo, me fez uma promessa. O ano que vem vai ser tudo mais leve. Vou ter que viver esse torneio de um jeito diferente, porque assim não dá. Isso não foi um problema, né? Da Sofia ter marcado boa, porque se ela tivesse visto na hora, fora realmente esses episódios que, acho como você falou, desestabilizaram a dupla. Então realmente tinha uma fratura um pouquinho mais em fundo que vinha se abrindo na hora desses episódios. Assim, isso é só um gatilho, né? Não é que foi o problema principal, como aconteceu no ano seguinte. O problema principal foi que depois eu tive que viajar para Mosca com a seleção da Itália, com as duas adversárias. Esse foi o problema principal. Mas no alto dos meus quase 33 anos, consigo enxergar de um jeito diferente, né? Tinha uma pressão constante da gente dever ganhar. Era nosso dever ganhar, porque a gente tinha ganhado tudo, tinha ganhado cada final de semana, tinha que ganhar, era normal ganhar. A derrota que não era normal. Então, assim, perder no torneio mais importante da época, poxa, ia ser não só uma derrota, mas uma frustração, uma tristeza interna, uma decepção para as pessoas fora, para a gente mesmo. Então, assim, eu tenho essa leitura hoje. E, claro, ter algumas questões, né, extra-quadra que possam ter influído e que, talvez, na leitura da época, isso podia, na minha visão, ter algumas influências ao longo do jogo. Mas, repito, assim, mudar uma marcação de um árbitro, se você ter certeza de ter visto daquele jeito, eu não vejo como um erro. Porque o fair play tem que ser constante ao longo do jogo. Não, que seja bem-vinda a mais episódios como isso. A questão é que depois começou a botar umas lentes para ver as bolas, mas foram que esses episódios se mostraram no momento mais importante, que levaram a gente a ter um resultado diferente do esperado, entendeu? A gente chegou de um jeito um pouco diferente, mais tranquilas, mais meio focadas no sentido, vamos tentar fazer o nosso melhor e se a gente conseguir vai dar certo. Aí com mais calma, menos pressão. E nossa, tava dando tudo certo. Até que no 4-2, 40 iguais para a gente, no segundo set, assim, a gente estava ganhando 6-2, 4-2, tipo, bem, não falou fácil, porque nunca é fácil, mas no controle absoluto, tipo, com confiança, com garra, com tudo mesmo. E 4-2, 40 iguais, a Flamengo estava sacando e ele pediu, sei lá, ou sacar no for da Kika, você entra e fecha o ponto. Corpo, Gasparri, a Sofia entrar e trocar. A gente fez, eu entrei, matei o ponto perfeito, só que quando a gente sentou, o árbitro da cadeira tinha parado o futebol. E aí não era mais 5-2 como a gente pensava, mas virou 4-3 sempre pra gente, mas o game foi para elas. E em tudo isso, esse foi o primeiro torneio no beach tennis, nesse esporte, onde tinha essa nova regra do futebol, porque ninguém tinha falado, não existia antes essa regra no beach. Aí, no Mundial, foi o primeiro torneio onde os árbitros realmente começaram a chamar esse negócio aqui. Aí, a gente, ao invés de virar 5-2, viramos 4-3, só que
aí também esse ponto nos desestabilizou bastante. Acabamos perdendo o segundo set e acabamos perdendo o terceiro também. Não conseguimos ficar focados. Aquele foco que a gente tinha o tempo todo para alcançar o nosso objetivo. Foi embora num segundo com esse ponto que aconteceu. Sei lá, eu acho. Não lembro exatamente, mas sem dúvida comecei a pensar, nossa, vai acontecer de novo o que aconteceu ano passado. E são coisas que ficam. Aí acontece algo e a memória volta naquele momento. Aconteceu assim e acabamos perdendo de novo. E aí foi uma tristeza absoluta. Não era mais braveza, como era talvez o ano passado, para não ter conseguido fazer do jeito certo. Era tristeza mesmo para não ter conseguido ficar no jogo, ficar na concentração, em tudo, para deixar aquele ponto passar, porque a gente estava ganhando mesmo assim. Nos influenciou bastante e deu muita tristeza. Sim, porque a gente tinha tudo na mente. A gente, assim, o que eu sempre dizia, não porque as outras não mereciam, mas a gente merecia realmente, sabe? Não desmerecendo os outros, pelo amor de Deus, mas assim, não sei, o destino nos pôs essa dificuldade enorme na frente. A questão é que o segundo ano foi ainda mais difícil porque, como a Sofia falou, estava no controle. Poxa, na minha cabeça a gente tinha virado 6-2-5-2, eu nem sabia como funcionava a regra, ninguém tinha explicado, ninguém tinha visto a regra. Então, a gente sentou e falei, beleza, mas aí como é que é? Se repete o ponto? Como funciona? Ninguém tinha explicado, ninguém sabia a existência dessa regra. Primeiro futebol chamando no torneio todo, no feminino, no 40 iguais, de um árbitro que veio do vôlei de praia. Mais ou menos, sabe? Aí, cara, o que eu senti foi uma enorme frustração, tristeza e uma depressão para algumas semanas após do torneio. Eu lembro uma coisa. Quando a gente acabou de perder o segundo set, a gente tinha ganhado o primeiro, acabamos perdendo o segundo. Ela foi no banheiro. Nossa, ela ficado no banheiro 15 minutos, todo mundo, a areia estava, a arena estava lotada, estava cheia de pessoas, aí ela ficou lá uns 15 minutos, todo mundo se perguntando, cadê a Flávia, cadê a Flávia? Eu estava lá falando, nossa, ela estava se matando, ou estava matando alguém, assim. E depois voltou, mas era como se ela tivesse ficado lá no banheiro. Não, foi uma tristeza absurda, porque você está tão perto de chegada, assim, e aí evapora tudo, né? Mas, cara, é isso, né? Foi uma tristeza enorme, realmente fiquei bem deprimida após o resultado, e acho que também foram essas pequenas coisas que depois levaram a gente a abrir a dupla e tudo, né? Naquela época não era visto como um trabalho o tênis, era mais como um lazer. Então, assim, a gente nascia de dois contextos totalmente diferentes, duas personalidades diametralmente opostas. E isso, ao longo, né, dos desgastes, das derrotas, frustrações, junto com o nível discreto de comunicação da dupla, isso levou a uma voragem enorme entre nós. Então, assim, isso acabou nos afastando, nos derrotando ainda mais, até que chegou, não sei, acho que foi depois desse Mundial. Não, que a gente abriu dupla. Acho que essa realmente... Logo depois. Logo depois desse futebol, assim, acabou... Antes de Aruba. Antes de Aruba, foi. Aí foi, digamos, a cereja no bolo. E aí nos afastou tanto que não conseguimos mais voltar próximas. Essa coisa que aconteceu nos deixou bastante triste mesmo. E aí, se acontece uma vez, tudo bem. Se acontecer duas vezes na seguida, assim, marca ainda mais. Aí a gente se afastou mesmo mais.
era para tentar de achar outros estímulos, outras sensações, porque tipo, com a memória daquilo que estava acontecendo, que aconteceu, estava mais difícil lidar com isso. A gente já passou aquele ano, depois a gente pegou percursos diferentes, né? Então, assim, passaram os anos, veio a pandemia, eu vim para cá e coisas assim. E agora, é claro que a gente vinha de algumas experiências diferentes, né? A Sofia jogou por 3 anos, para bastante tempo com a Greta, 2 anos, para 2 anos com a Greta. Eu, depois de ter jogado com a Nicole, joguei com a Marcela, acabaram muitas coisas, tudo. Então, realmente, no final de ano, eu estava pensando, refletindo o que poder fazer para esse ano, né? O que fazer da minha vida, o que fazer se fosse esse o caminho da minha vida, como fazê-lo. E aí, claro, esperei todos os torneios acabarem e tudo. Assim, eu quis também falar com a Sofia, né? Porque sempre eu tive uma grande admiração, né, para ela. Mas claro que era o justo poder esperar ver o que elas duas, ela e a Greta, pudessem decidir pela frente. E daí a gente teve uma conversa para poder assim, fechar junta esse caminho, né, esse ano. Eu quis esperar o finals para ver o que fazer esse ano. Aí eu e a Greta falamos, quando acabou o torneio, a gente falou bastante. A Flávia tinha me mandado uma mensagem para saber o que teria feito, se teria jogado ainda com a Greta ou não, se teria parado ou não, assim. E aí eu tinha abrido a dupla com a Greta. Aí falei, vamos conversar, a gente teve uma boa conversa e acabamos fechando de novo para esse ano. O tempo voa, né, nas nossas mãos, então é difícil se olhar hoje e pensar que já passaram 10 anos, né, daquela época. Com certeza sou uma pessoa com mais vivido, né, nas costas, então disso eu posso trazer algumas experiências positivas e negativas que me moldaram a minha personalidade. A minha visão hoje em dia é uma visão um pouquinho mais completa, uma visão que por me oferecer, proporcionar uma vida diferente, né? Diferente do que é a vida mediana, digamos. Estou vivendo no outro continente, estou falando outro idioma, estou conhecendo outras pessoas. Isso me proporciona uma visão além das coisas, né? Então, o que realmente me desejo é que possa enfrentar, né, assim, as próximas situações, né, com mais maturidade, com mais percepção, né, dos outros e assim, mais, como dizer, trazer para mim também as coisas positivas dos outros, não só ver uma parte um pouquinho mais negativa que a minha personalidade mais normalmente me leva para esse lado. Então, assim, eu acho que com mais maturidade, mais experiência e com comuns objetivos a gente possa se conciliar bem, sabe? Agora é uma Sofia mais experiente, mais madura, mais leve, no sentido que eu sei que não tenho que demonstrar nada para ninguém. Eu, tipo, na humildade total, mas já ganhei tudo, foi número 1 do mundo, foi isso, aquilo. Aí não tem aquele objetivo de alcançar, que você fala, nossa, eu tô com aquela fome para fazer isso. Eu tô com uma fome de ganhar torneios, de voltar ao topo assim, mas de um jeito mais leve, mais consciente, mais maduro mesmo. E aproveitar mesmo da jornada, porque agora tô vivendo disso. Na época eu não estava vivendo disso, eu estava jogando para ganhar para os torneios, assim, ser profissional, mas não era profissional o esporte, era muito menos profissional o esporte, eu tinha um outro trabalho, então era uma coisa mais a mais.
E agora tá diferente. Não, assim, o que eu acho que com certeza a gente tinha duas personalidades totalmente diferentes na época. E aquele princípio de personalidade sempre vai ficar na gente, né? Mas com a convenção e a maturidade de ter uma leitura diferente das coisas, pelo pouco que eu convivi esses dias com a Sofia, eu percebi que é uma pessoa que mudou realmente, né? Envelheceu na casa. E aí é interessante ver nessa fase como isso possa se encaixar. Com certeza, nas mulheres a gente precisa ter uma admiração, né? Uma relação amigável fora da quadra, porque senão fica realmente difícil poder dar o próprio melhor dentro da quadra. Mas assim, juntando o aspecto profissional e um ambiente saudável e leve fora da quadra, as coisas possam fluir do jeito certo, do jeito como a gente quer, não respeitando cada um o espaço da outra e também nos dando uma com a outra uma visão que possa acrescentar o nosso jogo, a nossa experiência. O beach tênis é um outro esporte, é outra época, mas os atores são os mesmos e os ídolos também. Qual a expectativa de vocês para esse retorno da dupla? Vamos lá, expectativa tem que ser fundada sobre alguns aspectos, né? Esse é o meu jeito racional de te responder. Pode ser fundada sobre números, e isso, ok, é da nossa parte, mas são números antigos, era um ambiente diferente, era um jogo diferente, né? Fundada sobre sensações, e aí a gente ainda não tem bagagem necessária para poder te dar isso, porque assim, a gente pisa na quadra junta a primeira vez uma semana atrás, depois de 10 anos, então realmente vai ser novo, vai ser um capítulo novo e tudo. Sobre a gente, o que a gente espera, com certeza que possa ser uma temporada, eu espero feliz, eu espero uma temporada cheia de emoções. E isso não significa que todas as emoções têm que ser alegres e tudo assim, mas isso com certeza é destino final. E como eu sempre digo, nenhum atleta se inscreve no torneio com a ideia de perder. Todo atleta quer ir lá para ganhar, mas isso não é uma condição necessária para poder ser atleta, né? Porque não todos os atletas... Toda semana tem uma dupla que ganha, o resto perde. Então, entendemos que os números também dessa parte levam a dizer que é mais provável perder que não ganhar, né? E, principalmente com o nível tão alto do profissional que eu tenho hoje. Mas eu espero que encaixando o trabalho, encaixando nossas visões, de repente com algumas ajudas das pessoas que nos querem bem, que nos ajudam em tudo, isso possa levar a alcançar nossas melhores versões como jogadores, como dupla, que eu acho que possa ter potencial, porque as duas sabemos, né, as duas conhecemos e as duas queremos, então acho que é isso que nos faz tornar uma dupla que vai ser competitiva. Eu tô feliz, tô animada. A expectativa tá alta, tipo, a gente sabe que temos um bom potencial para ganhar e vamos ver se a gente é madura o suficiente para lidar com isso e saber achar soluções na dificuldade, coisas assim que talvez na época quando a gente jogava juntas era mais difícil conseguir. Aí a expectativa é alta, a gente treina muito, que seja sozinha, que seja de dupla, mas eu treino todos os dias, faço musculação, que antes não fazia nada de nada. Eu já tinha falado, eu jogava uma simples com o nosso amigo e já era. Então, somos diferentes, mas a expectativa tá alta e fazer tudo o possível para fazer dar certo e achar mesmo um equilíbrio entre nós para conseguir ficar bem na quadra, ser felizes, a gostar de jogar, gostar do torneio, dar tudo mesmo. Vai ter. Não, vamos encontrar o nosso jeito, né? Às vezes pode bater cabeça, né? E talvez possa dar mais certo. Aí, Vocês podem fazer o gesto? não, eu acho assim, vamos encontrar o nosso gesto, né? Aí,
Ai, tá vendo? Assim. Tá chata. Aí. Ué, são muito mais profundas, ué. Aí. A gente... Não, assim, a nossa imagem vai ser construída, tem que ser nossa. vai ser como aquela foto que ela postou. Não, você acima e eu... Ah, então vamos, pode repetir. Vamos, então. Então, os dois. Pelo menos 2. Não, você faz assim, eu faço assim. Tá bom, então. Vai, gostei. Tá, Sofia, eu acho que a gente tem que ser pronta para se divertir, para dar tudo. Da minha parte, vai encontrar sempre uma pessoa do seu lado que possa ser presente dentro e fora da quadra, que possa te ajudar e possa nos ajudar. E pode ficar certa que vou tentar fazer o meu melhor para te deixar fazer o seu melhor. E quando todo mundo faz o melhor, vira melhor. É isso. Não, eu também quero... Não, eu quero dar tudo para fazer dar certo essa dupla. Eu tô aqui com muita vontade, diferente dos anos passados mesmo, que sou mais profissional, que eu sei que ela gosta muito disso. Aí esse é o meu ir no lado dela. Mas não, acho que é uma coisa importante, seja eu fazer o meu e ela fazer o seu, no sentido de ficar talvez mais leve às vezes, mais sorridente, vamos brincar de vez em quando, assim. E dar o nosso melhor para tentar de ganhar e alcançar o nosso objetivo. Olha, ela já está fazendo assim. É chata mesmo. Não, eu não fiz nada. Eu estava rindo. Tá gravado. Tá gravado tudo. O quê? Nada. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiaba.